Oi, eu quero falar com você sobre um texto muito conhecido na primeira carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo fala que é o maior dos pecadores. A partir do capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, que foi Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Você vê que realmente é uma consciência e uma gratidão, porque a gente considerar Deus fiel é óbvio. Mas Paulo está dizendo que Deus considerou ele, Paulo, fiel, designando-o para o ministério. Então, Paulo tem plena consciência do chamado, de quem chamou, do chamado e da honra, do privilégio de ter sido chamado, do privilégio de Deus ter contado com ele para esse ministério. Ministério, serviço. Isso não é pouca coisa. A gente já falou disso em outras mensagens, mas o texto me faz ressaltar novamente isso. Porque é uma honra, é um privilégio, não é para qualquer um. Ele tem consciência do chamado, quem chamou, do chamado, do privilégio, da honra, e nem por isso se ensoberbece. Não, eu sou o apóstolo, eu sou o reverendo, eu sou... Porque eu estou nesse cargo há 30 anos, há 50 anos, e eu nunca saí da igreja nem um dia sequer. Será que teve algum dia dentro? Mas não é esse o assunto. A mim, ele me considerou fiel para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Transbordou, porém, eu vou voltar aqui depois. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Mas, por esta mesma razão, pela razão de eu ser o principal pecador, eu, Paulo, por essa razão, me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal pecador evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Numa mensagem anterior, ainda dentro da carta de Paulo a Timóteo, a gente falou que essa carta é uma convocação ao bom senso. Então aqui Paulo está dizendo que ele tem plena consciência de quem o chamou, de quem ele era, de quem ele passou a ser, da transformação. Ele se reconhece extremamente grato, honrado, privilegiado e diz que pelo fato dele ter sido quem ele foi, o principal dos pecadores, Deus o escolheu, pela sua infinita misericórdia, o escolheu para que ele resplandecesse a glória de Cristo na terra, na sua época, no seu tempo. Ele diz, para que em mim se evidenciasse Jesus Cristo, na sua completa longanimidade
e servisse eu de modelo a quantos viessem a crer, como está servindo para nós aqui agora. A gente olha para Paulo e vê o poder de Deus, o amor de Deus manifesta em poder, como é que transformou, como é que mudou a vida de uma pessoa. E aí a gente fala, se fez isso com Paulo, que era o principal pecador, como é que não vai fazer comigo? Mas aí eu quero te dizer o seguinte, isso tudo é para te dizer o seguinte, Paulo diz, eu sou o pior pecador, principal pecador, não porque ele seja o pior pecador, o principal pecador, mas pela consciência dele, que ele tem de quem ele é. A gente não é chamado para essa mesquinharia, essa bobeira de ficar se comparando, que é uma mentalidade católica, espírita, como é que se fala? Do sincretismo, né? Principalmente o sincretismo brasileiro, de que, e isso a gente vê em todos os níveis, de religião, política, em qualquer área, você é qualquer coisa se comparando ao outro. Não, mas ele é pior do que eu. Olha, eu roubo, mas ele rouba mais. Eu faço, mas ele faz mais. Não, eu adultero, mas eu só adulterei 3 vezes essa semana, ele já adulterou 5. A gente não é bom nem ruim porque a gente é bom ou ruim. A gente é bom ou ruim na medida que o outro é mais ou menos. E normalmente, se é para ser ruim, a gente escolhe alguém sempre pior do que a gente. E se é pra gente mostrar que é bom, a gente escolhe alguém pior do que a gente não é besta. Isso a gente faz achando que tem mérito, que tem barganha com Deus. E mais, mesmo que tivesse mérito e tivesse barganha, Deus não é desmemoriado. E ele não é burro. Ele conhece cada um. Ele sabe se eu sou melhor ou se eu sou pior. Eu não preciso ficar lembrando a ele, olha, mas eu e o outro... Eu não preciso ficar lembrando isso dele. Não, eu mereço, porque eu jejuo, eu dou dízimo, eu puxo o saco do pastor. Não, essa parte a gente não fala, né? E fulano não faz. Olha só como é que foi. O fulano não dá o dízimo há anos. Ó, o fulano, ele não bajula nem pouco, não dá nem bom dia pro pastor, não dá nem, poxa. Deus sabe que eu mereço aquele carro do ano, né? Aí tu chega na semana seguinte e vê o cara que não bajula o pastor, ele entrega um carrão. Mas não é disso que eu quero falar do principal pecador. Paulo tinha consciência, isso que a gente falou na outra mensagem. Paulo convoca a gente ao bom senso, à fé lúcida. E ele aqui, ele está dizendo, olha, eu sou o principal pecador. Porque Paulo olha para ele mesmo. Paulo olha para si, que é o que Deus manda a gente fazer. Ele fala que tudo começa dentro da gente. E se não começar dentro, o que está para fora não interessa, não serve para nada. Não, mas eu faço caridade, eu cuido, eu dou, eu faço. Se isso não nasce do amor, não nasce da fé, não nasce do coração, se isso não nasce da tua entrega a Cristo, para nada presta. Ou presta para essa vida secular. Mas espiritualmente não presta. Se no teu você faz isso tudo para fora, né? É caridoso, ajuda, dá esmola, mete a mão na lepra dos outros, cuida, não sei o que e tal. Mas no teu coração tu tem raiva, amargura, ódio, rancor, não faz as pazes com uma pessoa nem cavacatuça, não falo. Agora ele vai ver com quem ele mexeu. Aí, as tuas ofertas, a tua mão na lepra, diante de Deus, é trapo de imundície. É o que ele fala. A tua justiça própria, o que você faz como mérito, como barganha para Deus, é trapo
de imundície. E Paulo, quando está falando que ele é o principal pecador, ele está falando dele de verdade. Ele não está se comparando com ninguém, ele não está falando dos outros perseguidores, né, que ele andava lá com os perseguidores. Ele não está falando dos fariseus, não está falando dos discípulos, que agora são apóstolos, não está falando nada disso. Ele está falando dele. Ele está olhando para ele, está vendo o lixo que ele é, porque ele fala assim, eu fazia tudo isso, tudo que ele fazia, toda a perseguição que ele fazia aos cristãos, ele fazia pensando que estava agradando a Deus. Ele fazia porque a igreja mandava fazer, a instituição religiosa mandava fazer. E ele fazia porque ele achava que aquilo agradava a Deus. Ué, não é isso que as autoridades estão falando? Eu estudei aos pés de Gamaliel, foi isso que eu aprendi. Estou fazendo o melhor. E fazia mesmo. Ele não tinha dó nem piedade, não. Passa a espada, passa a espada. Joga aos leões, joga aos leões. Ele cumpria a risca. O dia que ele olhou e falou, isso é justiça própria. Eu estou juntando bônus. Estou pensando que eu estou juntando bônus no céu. E Deus está me dizendo que isso é titica. Aí eu sou o pior dos pecadores, porque eu faço com a intenção de... Eu faço mal com a intenção de agradar a Deus. Porque quando Cristo se apresentou a ele, falou, Paulo, por que me persegues? Aí Paulo entrou em parafuso. Peraí, eu faço para te agradar e tu está me dizendo que eu estou te perseguindo? Ficou 3 dias cego, até conseguir entender o que estava acontecendo. Fecha o olho, fica sem ver para poder usar o bom senso e pensar. Você está fazendo, pensando, mas não é isso que Deus quer. Não é qualquer coisa que agrada a Deus. O que agrada a Deus é você conhecer a Ele, conhecer a vontade dEle, andar no propósito dEle. Ah, mas Deus conhece o seu coração. Conhece. Conheci o de Paulo também. Por isso que transformou. E por isso que quer transformar o seu. E por isso que está ralando no meu. Por isso. Porque ele conhece. Se ele não conhecesse, a gente passava um papo, né? É assim que algumas pessoas pensam. Então, sobre essa questão de ser o principal pecador, essa reflexão que eu estou dividindo com você, eu quero dizer o seguinte: se a gente for sincero no nosso olhar para nós, sabe? Não no espelho, né? Eu estou falando com você aqui, estou me vendo, né? Não é nesse espelho. Nesse espelho eu posso ver aqui que meu cabelo está meio desgrenhado, que eu gostaria de estar com meu cabelo comprido ainda, mas não estou, entendeu? Que eu podia estar com um pendurucário maior na orelha, assim, uma coisa assim, delicada. Não, deixa eu falar assim, olha no espelho da tua alma, olha lá pra dentro. O negócio fica bravo. Se a gente fizer isso com a inteireza de coração que Deus fala, como Paulo diz aqui no comecinho da carta, com o coração puro, com sinceridade, se a gente fizer isso, a gente vai ver que o principal pecador não foi Paulo. Sou eu. Você vai olhar para você e vai dizer, sou eu. Eu sou o principal pecador. Eu. E sabe o que é fantástico da gente perceber que a gente é o principal? Porque aí a gente percebe que Jesus veio como homem, deixou a sua divindade, a sua deidade, entrou num ventre de mulher, microscopicamente falando, nasceu, morreu na cruz sem ter cometido pecado, no meu lugar, ele disse, ressuscitou para garantir a vitória. Aí eu vejo que isso tudo foi por mim, que sou o principal pecador.
Acaba com esse papo boboca de quem anda aí atrás de mérito, barganha, justiça própria, de trapo de imundície. Por todos nós, uma vírgula, foi por mim. Eu sou o maior pecador. Foi por mim, porque eu não tenho mérito próprio, não tenho justiça própria. Eu não tenho como chegar a Deus se não for por Cristo. Eu tenho plena consciência disso. Então Cristo morreu na cruz e ressuscitou para garantir a minha vitória. Por isso, na outra mensagem que a gente falou aqui, e em inúmeras outras aqui no blog, a fé tem que ser lúcida. A gente não é boi de manada. Deus não precisa de curral eleitoral. Ele é Deus. Ele é. Moisés perguntou, quem eu digo que está me mandando, está me enviando? Diz que o eu sou está te enviando. Ele é. Quer você creia, quer eu creia ou não, quer a nossa fé relativize ou não, quer a nossa... Ele é. Acabou. Gostou? Ele é. Não gostou? Ele continua sendo. Simples assim. E quando a gente toma consciência disso, a gente vê que ele veio por mim. Você vai ver que ele veio por você. Por mais ninguém. Por mais ninguém. Porque eu sou o principal pecador. Paulo é fichinha perto de mim. E quando a gente vê isso, que eu sou o principal pecador, que foi por mim que ele veio, foi por mim que ele se sacrificou. E o sacrifício, eu vou te dizer uma coisa, aquele negócio de que o pessoal gosta de filme de Sexta-feira Santa, de Jesus apanhando, né? Gosta, porque até os desenhos animados hoje são assim, de cabeça explodindo, né? Então, aquilo ali não é um sofrimento não, querido. Aquilo ali é fichinha. Aquilo ali é fichinha. Me desculpem os mais delicados aí no entendimento, mas aquilo ali é ficha. Gente, o que tem de gente apanhando nessa terra não é brincadeira, não. E não é hoje, é ao longo da história. O que tem de excepcional é ele ter apanhado sem ter motivo. O que tem de excepcionalíssimo nisso é porque ele apanhou no meu lugar, conscientemente. Ele não foi uma vítima útil. Pega aí um papato, para pagar o pato. Não. Ele foi porque quis. Ele falou, eu vou lá por causa da Denise. E o que tem de excepcional, mais excepcional, eu estou crescendo em excepcionalidade, não me falta eufemismo. E o que tem de mais excepcional ainda é que ele largou o trono de glória para vir aqui. Ele não precisava, ele é Deus. Ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quis, do jeito que ele quiser. Mas ele quis fazer desse jeito para que a burrinha aqui, como diz uma amiga minha, a orelhuda aqui, pudesse entender. Aí as pessoas ficam pedindo sinais, sabedoria. Todos os sinais, toda a sabedoria está no rosto de Cristo, na face de Cristo, na pessoa de Cristo. E as pessoas não vêm, porque querem mérito próprio. E o mais excepcional ainda foi que ele ressuscitou. Sabe para quê? Que bastava morrer. Morreu, garantiu que o meu pecado, meu escrito de dívida, fosse cancelado, fosse encravado. Porque quando ele morreu, diz a palavra, que foi encravado na cruz o escrito de dívida que era contra mim, e o diabo foi levado ao desprezo. Mas aí, o que ele fez? Ele ressuscitou. Sabe para quê? Para selar, para que não houvesse dúvida, para que ninguém questione, para que todas as provas necessárias fossem dadas, para que ele falasse todo
no nosso entendimento, tudo. Quem procura mais, na verdade não procura nada. Então quem entende que o maior pecador, ou o principal dos pecadores sou eu, quem entende que foi por mim, entende como Paulo, que o chamado é uma honra, é um privilégio, é um, sabe? É um carinho de Deus. Deus me considerou fiel para servi-lo. A mim. A mim. Por isso, Paulo não tinha espaço para se ensoberbecer. E ainda assim, diante da grandeza das revelações que Paulo teve, e as pessoas usam essa expressão assim tão mediocremente, me perdoem, mas é o espinho na carne, igual de Paulo. Que é igual de Paulo? Tu nem conhece Jesus. Conhece uma nesguinha assim. O espinho na carne de Paulo diz, por causa da grandeza das revelações de Paulo, foi-lhe posto um espinho na carne, para ele não se ensoberbecer. Isso que a gente passa aqui é vida. É vida como ela é. No mundo tereis aflições. As aflições estão aí. As tempestades estão aí. As secas estão aí. Está tudo aí. A gente vai passando e vai enfrentando tudo isso. Paulo tinha um espinho na carne, posto ali por Deus, para que ele não se ensoberbecesse. Olha, um homem que tinha esse entendimento que a gente leu até aqui, estudou até aqui. Mas a grandeza do que Deus revelou a ele era tamanha, que Deus falou, é melhor manter, melhor não, Deus conhece a gente, né? Eu vou colocar um espinhozinho ali em Paulo, eu não vou entrar na discussão do espinho, para que ele não se ensoberbeça e não perca o prumo. Não esqueça quem ele é. Porque se ele é, ou se ele tem, é porque eu permiti, porque eu concedi. Porque quem é, sou eu, Deus. Deus falando. Eu sou. Eu transformo Paulo. Eu capacito Paulo. Eu inundo o coração de Paulo de amor. Eu dou sabedoria a Paulo. Eu dou paciência a Paulo. Aí Paulo começa... um espinhozinho para furar o balão que... Até Paulo, por causa da grandeza. Por causa da grandeza das revelações de Cristo. Agora as pessoas fazem besteira, colhem o que plantam e depois vem falar de espinho na carne, se comparando a Paulo? Gente, vamos andar com Jesus, vamos ler a palavra, vamos usar o bom senso, vamos ter discernimento, vamos parar com essas distorções, pegar estou passando no deserto. Gente, deserto é lugar bom, que é bom demais. Deserto é lugar de intimidade com Deus. Nada te impede, nada rouba o teu tempo, teu espaço. Você está no deserto, só você e o Pai. Eu estou num deserto terrível. Como terrível? Deserto terrível? Deserto é um lugar bom demais. E Deus leva a gente para o deserto, para essa intimidade, para a gente poder se fortalecer, crescer e voltar para cá numa boa. Então, o bom senso que Paulo fala na carta, se a gente usar, a gente vai ver que o principal pecador sou eu. É você. Cada um que olhar para si e vai entender que foi por você, que foi por mim, individualmente, sem esse papo furado, e não é nele eu amo.
por mim que ele veio, que ele se entregou na cruz e ressuscitou. E que o meu chamado, o privilégio que eu tenho de servi-lo, de qualquer que seja a forma, é muita honra. É porque ele, na sua infinita misericórdia, me considerou fiel. Pensa nisso. Jesus te abençoe, te guarde. Paz. Um beijo no teu coração. Até. Eu quero fazer um enxertozinho aqui a essa mensagem. Quando eu falei da morte na cruz, das dores, dos tapas, é óbvio que qualquer pessoa linchada, qualquer pessoa martirizada, é terrível. Eu não estou fazendo pouco da dor de ninguém, muito menos da dor do meu Senhor. A questão é que, muito mais do que isso, e é esse o adendo que eu estou fazendo, que eu esqueci de falar na hora, foi o assunto e eu não coloquei. A diferença, a grande diferença, primeiro, é ele ter ido no meu lugar porque quis. E a outra diferença é que ele experimentou a ausência do Pai. Ninguém, por pior que seja a pessoa nessa face da terra, por pior que seja a surra, por pior que seja o martírio, por pior que seja a violência, por mais deformado, porque a Bíblia diz que Jesus não se achava formosura nenhuma nele, dado o estado lastimável que ele ficou. Mas isso não foi o pior. Porque uma pessoa em estado lastimável, de martírio, de violência, de estupro, de espancamento, de linchamento, do que for, não experimenta o que o meu Senhor experimentou. Primeiro, essa pessoa não está livre. Ela pode até não ter a culpa daquilo pelo que ela está apanhando, mas ela tem culpa no cartório. Porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Jesus não tinha pecado. Ele foi voluntariamente no meu lugar. E ele experimentou uma coisa que ninguém na face da terra experimentou. Ninguém. E ele experimentou isso por amor a mim. Porque a palavra diz que não tem comunhão entre luz e trevas. Não tem yin e yang. Não é meio, Deus não é meio. Não é meio não, ele é inteiro. Não tem. Onde tem pecado, Deus não habita. Isso é uma maneira de dizer, não é que ele não esteja olhando para aquelas pessoas, mas você não pode atribuir a ele o que está acontecendo ali, em termos das dores, dos sofrimentos. Você está colhendo o que plantou. Mas eu não quero desviar do assunto de novo. Jesus experimentou a ausência do Pai. Por isso tem um salmo que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando ele se fez pecado no meu lugar, e o salário do pecado é a morte, e a morte não é a morte física, a morte é a ausência do Pai. Ele ali, como pegou o meu pecado, ele experimentou a ausência do Pai. Porque ele tinha que experimentar aquilo para pagar minha dívida. Ou melhor, para pagar não, porque ele não pagou nada, para cancelar a minha dívida. Isso, homem nenhum. Porque o mais vil, em qualquer nível que você considere, que eu considere, que as pessoas considerem, qualquer nível, o mais vil dos seres humanos, o mais perverso, o mais nojento, o que leve a pior surra, o que fique triturado por um trem,
não experimentou a ausência de Deus. Porque enquanto nós estamos vivos, seja qual for a circunstância que a gente esteja vivendo, sejam quais forem as opções que a gente fez, Deus está sempre com a mão estendida para nos livrar. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. A gente já falou disso aqui no blog muito. A mão está estendida. Basta um sussurro do teu coração. Dizer, me ajuda. Tuf, Ele agarra a tua mão. E às vezes, por tanta misericórdia, Ele agarra mesmo sem você querer. Porque Ele fala, vou tirar dali porque Ele não vai aguentar mesmo. Então Ele tira e você nem viu que foi Ele que tirou. Aí você, não, tá vendo? Eu me safo na boa. Nem viu. Vai lá ler a história de Oséias. Nem viu que foi Deus te abençoando. Que te tirou dali rapidinho antes do trem passar para tu não... Então, uma das piores coisas que Jesus enfrentou, a pior coisa que Jesus enfrentou nesse processo, e que homem nenhum na face da terra, nenhum, nem dos que já nasceram, dos que já morreram, nem dos que ainda vão nascer, dos que ainda vão morrer, não sei quanto tempo tem de história ainda. Ninguém experimenta a total ausência do Pai. E Jesus experimentou pelo principal pecador. Pensa nisso.